Olá, sexto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, ao seu responsável que possa estar acompanhando a aula e também, claro, nossos queridos colegas professores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai trabalhar aí um tema legal, que é a movimentação do nosso corpo aí, movimentando a massa. E eu quero, lógico, que vocês tenham ótimas interações aqui com o nosso querido professor Magno. É isso aí, nós está começando aqui mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Magno, estaria aqui na mediação. Gostaria também de cumprimentar os alunos que estão nos assistindo, os professores também, na verdade, os professores que estão reunindo esses alunos e aproveitando aí essa questão para colocar que a gente entende as dificuldades justamente de reunir, né, os alunos nesse momento, pelo chatinho e tal, e principalmente nesse momento que a gente está quase no finalzinho aí. Mas a gente espera que a gente possa fazer uma boa parceria aqui e, caso havendo a participação dos alunos, professores, por favor, coloquem aí no chat o nome deles, a escola, enfim, para a gente poder lê-lo, né, na medida do possível. E isso, é claro, como sempre, não quer dizer que o professor não seja bem-vindo aqui. Aqui você é sempre bem-vindo para participar, opinar, dar as sugestões aí das nossas aulas, que a gente pretende sempre construir juntos. Uma boa aula a todos. Muito bem, muito obrigado, professor Magno. Então, vamos para aquela parte mais burocrática, né? Vamos ver qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje aí? Então vamos lá, olha, é a 09. Concluir, com base na observação de situações do cotidiano ou reproduzidas em vídeo, que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos seres vertebrados resultam da interação entre o sistema muscular, ósseo e nervoso. Então essa é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. Muito bem, qual o objetivo aí da nossa aula? O objetivo específico, né? Entender a interação entre os sistemas esquelético, muscular e nervoso. Então, tranquilinho aí, a gente já viu isso antes, né? A gente está dando aquela recapitulada. Em aulas anteriores, né, a gente falou um pouquinho aí sobre o nosso sistema digestório, falou um pouquinho sobre o sistema respiratório, falou um pouquinho aí sobre o sistema nervoso, né? E sobre o sistema circulatório, a gente falou também, e também falou sobre os 5 sentidos na última aula, dando uma ênfase maior para a visão, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o nosso sistema locomotor, tá? Como é que a gente se movimenta? Como é que funciona esse negócio aí? Muito bem. Então, como que a gente vai fazer isso aí? Então a gente vai formular hipóteses, a gente vai reconhecer aí funções dos sistemas, resolver atividades e interagir no chat aí com o nosso querido professor Magno. É isso que a gente vai fazer hoje. Tá ok? Muito bem. Então, para começar, né, a gente vai para aquela interaçãozinha, para chamar todo mundo para dentro da aula. Então, eu quero saber o seguinte, você vai falar para mim aí no chat. Se você já quebrou algum osso do seu corpo, por que quando sofremos uma fratura em um osso, o membro onde esse osso se encontra deve ser imobilizado, normalmente engessado, né? Então, 2 perguntinhas. Se você já quebrou, se sim ou não, e aí por que você acha que você teve que ficar tanto tempo imobilizado? Coloca aí 3 minutinhos pra gente.
É isso aí, Joel. Como era de se esperar aqui, a gente tem poucos alunos, né, fazendo essa interação. Na verdade, eu acho que tem a impressão de que essa é a última aula, né, deste ano. Então, não poderia ser diferente, mas a gente deixa aí aberto para o professor, se ele quiser participar, colaborar, enfim. A professora Eugênia está aqui colocando, tem gente aqui de Itapecerica da Serra, tem gente de Guarulhos, tem gente de Sorocaba, tem gente de Jales, tem gente de Bauru também. Bom, vamos ler aqui algumas respostas que vieram, então, sobretudo de alunos, né? Olha, sim. O Ezequiel, que é aluno do professor Leandro, lá da escola Lúcia Akemimia, de Itapecerica, sempre escreveu tá só... aí, né? Está sempre por aí, né? Participação ativa. Respondeu que não, mas aí não colocou o segundo. Mas o Cauã, do PEI Antônio Miguel de Sorocaba, um abração aí para Sorocaba, disse que sim. Para regenerar melhor, seria, Edjoel? Sim, então, vamos discutir isso aí, muito em breve. Os alunos acho que do professor Juarez, colocaram que pelo menos 3 alunos disseram que sim, né? Pelo menos tem a participação aí. Moleque normalmente quebra, né? É difícil não quebrar, né? É difícil. O professor Marco Antônio colocou para que haja colagem dos ossos. Ah, legal. Muito bom. Para possível regeneração, escreveu aqui a professora Luzimara. Aqui os alunos de Bauru colocou, você gostou dessa, né, Ed? Os alunos de Bauru aqui, alunos do professor Rubens colocou não e depende. Essa resposta é boa, né? Ela serve para muita coisa. Não, depende. Mas legal, eu quebrei o antigo perônio. Professor, eu quebrei o antigo perônio, agora a fíbula. É a fíbula, isso aí. Muito legal. Obrigado aí pela participação. Muito aqui a professora Isildo, já quebrei o pé. Olha, andou pulando aí, né, pro? Caiu de mau jeito. Olha já só. Quebrei o dedo da mão. Tem um pessoal aqui fazendo louco, viu? Imobilizamos para uma melhor recuperação. Perfeito. Professor José está sempre conosco aí também, um bom dia. Tem também o professor Flávio, é a última, Ed. Opa. Prometo, não, tem que ficar imobilizado para que haja recuperação de células ósseas. Muito bem. Então, né, o que acontece é o seguinte, a gente tem... algumas celulinhas, né, que assim que quebra o osso, vai gerar ali um processo. Você tem que entender o seguinte, quando você quebra um osso, esse seu osso ele é um tecido. Tá? Então ele vai ter ali, vai estar passando ali vasos sanguíneos, porque essas células precisam ser alimentadas, né, precisam receber oxigênio, etc. Então não é só o osso que está se rompendo, tem toda uma estrutura ali. É importante você saber disso, sabe? Porque às vezes assim, né, eu era moleque de rua também, então às vezes acontece o quê? Você está lá jogando bola, aí o moleque cai por cima do braço, né? Aí o que o pessoal vem? Não, vem aqui, aí pá, começa a puxar o braço do cara, né? Isso é um perigo. Porque se quebrou alguma coisa, conforme você vai puxando e vai movimentando para lá e movimentando para cá, imagina um osso quebrado passando em veia, passando em artéria, você está piorando a situação. Por isso que o cara se machucou, tem que ir no hospital. Nem o médico vai pôr a mão antes dele tirar uma radiografia. Então você não deve fazer isso. Tá? Não dá uma desperto, não vai, eu sei o que está acontecendo, vai lá. Você pode querer ajudar e acabar piorando a situação. Então o que acontece é o seguinte, bom, por que precisa imobilizar? Então vamos lá, a gente tem algumas imagens de osso aí, né, ossos que sofreram fraturas, tá bom? Então olha aí tem alguns tipos de imobilização mais complexas, né, com pino, tal, etc. Mas o que você precisa entender é o seguinte, que por fora do osso tem uma membraninha, tá bom? Chamado periósteo, né? Essa membraninha, então ela vai ter algumas células ali que assim que ocorreu a fratura, vai começar então a haver uma espécie de uma limpeza. Vai levar umas celulinhas para lá e vão começar então a fazer a limpeza desse lugar, tá bom? Vão começar a tirar todos os fragmentos, né? Fagocitar, que a gente fala, tá? Vão começar a fagocitar essas células, né? E você tem que entender que assim como tem uma membrana por fora do osso, tem uma membrana por dentro do osso também, tá? Que vai fazer a mesma coisa, como se tivesse uma capinha. E aí começa então ali a fagocitar essas células, esses vestígios, né? Esses farelos, vamos colocar assim, tá bom?
E aí vai começar a vir mineral ali, vai formar uma espécie de um calo, tá bom? Isso, assim, se eu não me engano, em 48 horas já começa a se formar. Pois bem, agora imagina, certo? Se vai se formar esse calo aí, volta para mim só um pouquinho, se vai se formar esse calo aí, e o seu osso tá, ele era assim, e ele tá assim, então vai começar a colar bonitinho, né? Mas e se o osso tá assim, né? Vou colocar assim, ó, e se o osso tá assim? Aí vai começar a colar tudo errado. Né? Teve gente que já aconteceu o quê? Quebrou uma parte do corpo, por exemplo, um dedinho. Ah, estava doendo, mas demorou para ir ao médico. Aí quando vai, aí o médico tira a radiografia, né? O osso está assim. Aí ele fala, olha, para poder arrumar isso aí, eu vou ter que quebrar em 2 lugares. Né? O cara fala, então eu não quero que mexa. Então, eu vou precisar fazer uma cirurgia, vou ter que quebrar em 2 lugares. Para quê? Para poder trazer de volta para o lugar e poder regenerar. Então, olha como é importante eu ir no médico, fazer o exame correto, né? Ah, mas eu vou por causa de um dedinho? Ué, tá te incomodando, né? Foi para isso que o médico estudou, não é para te tratar. Então, evita essa história, não, meu amigo puxa, resolve. Não, se eu fizer de tal jeito dá certo, tá bom? Então eu preciso imobilizar e imobilizar da forma correta. Tá? Porque teve um educando aí que colocou muito bem no chat, ele falou assim, para regenerar melhor, exatamente. Porque se não imobilizar, vai regenerar também? Vai, mas não vai regenerar da forma correta. Então o melhor aí é fundamental. Regenerar melhor, tá? Para ficar o mais correto possível aí a ligação desses ossos. Tudo bem? Muito bem. Então vamos aí a mais uma interaçãozinha. E agora essa é legalzinha, tá bom? A outra também era, mas legalzinha. Quero saber de vocês aí, e não adianta colocar aquela resposta de um desenho antigo, porque os meninos novos nem conhecem mais, tá? Quais as funções do esqueleto? 3 minutinhos.
Olha, em geral, colocaram aqui sustentação do corpo. A sustentação subentende-se, né, o equilíbrio também, vários aqui colocaram, o professor Nedir. Eu fico perguntando aqui se o professor Nedir é o Nedir que estudou com a gente, viu, Edil? É verdade, né? Mas tem gente conhecida aqui, tem a professora Amara, né, que queria dar o bom dia, e tem a professora Antônia aqui participando. A Antônia colocou a resposta do He-Man, que é destruir o castelo de Grayskull. Vou te falar, professor Antônio, viu? Obrigado pela participação, né, professora? Nossa professora aqui de inglês contribuiu bastante com a gente aqui. Um abração. Agora vamos aos alunos. A Isabelle da escola Odila Bento Mirarque disse, dar sustentação ao corpo, como eu disse, é você que é a maioria do pessoal que escreveu. Mas teve umas respostas diferentes aqui, ó. O professor Luiz Wagner lembrou que, além da sustentação do corpo, ainda tem a proteção de órgãos. Olha só. E a professora Márcia colocou que, além da sustentação do corpo e a proteção dos órgãos, produzir células sanguíneas. Perfeito. A professora Tereza colocou que, além disso, ainda a locomoção. Legal, né? A gente vê assim, né? Então. Os complementos dos professores. Aliás, vocês são sempre 10 aí, sempre são 10, sempre foram 10 com a gente aqui no nosso trabalho. A gente gostaria de agradecer muito aos professores que estão conosco. Sempre, né? Sem esqueleto a gente não consegue se locomover, não, disse o Rafael do Kenzo Ishihara. Olha, Ishihara, tudo bem, Rafael. Isso aí. O Rafael parece que também é um aluno bem participativo, Sim, se não me engano. Por aí. O João Vitor, da Escola Margarida Maria, da Sul 2, colocou que é sustentar o corpo também, Ed. Oba! E tem, para fim, aí Ana Luísa, que é aluna da Escola Lúcia Akemi Miá, de Itapecerica da Serra. Um abração aí, colocou que o esqueleto humano é uma estrutura formada por vários ossos e cartilagens que permitem, entre outras várias funções, a movimentação do nosso corpo. Muito bem. Então o pessoal já falou tudo aí, né? Movimentação, proteção, produzir sangue, o que mais que eu esqueci aí? Sustentação, né? Então, gente, essas são as funções do nosso esqueleto, né? Só para a gente fazer uma pequena explanação aí, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que a gente pode dividir o nosso esqueleto em duas partes, tá? O centro do corpo, né, que entende-se crânio, a caixa torácica e coluna, né, o centro do corpo, a gente chama de esqueleto axial. E os membros, né, inclui-se aí braços e pernas, esqueleto apendicular. Apendicular vem de apêndice, quer dizer que está pendurado, tá bom? Então, esqueleto apendicular, os membros. E o esqueleto axial é o que está no centro do corpo. Tudo bem? A parte é o eixo, né? Axial vem de eixo. Tudo bem? Bom, e aí, né, os ossos longos vão produzir sangue nas suas medulas, né? Lá vai ter as celulinhas especializadas, são células tronco, mas já estão mais especializadas, vão produzir células sanguíneas. Tá bom? Falaram muito bem a questão da movimentação, né? Sustentação, imagina, não tivesse esqueleto aqui, né? O nosso corpo, como é que seria o formato dele? Seria uma massa, né? Eu estaria aqui uma massa, no máximo eu conseguiria me arrastar e não sei nem se isso eu conseguiria fazer. Tá? Então, muito bem. Então, falaram muito bem a função, acho que eu não tenho muito que me alongar além disso. Tá? A gente já falou do esqueleto axial, do esqueleto apendicular. Uma coisa que é legal lembrar, porque às vezes as pessoas lembram só da cintura pélvica. Né? E vocês sabem que a gente tem duas cinturas, né? A gente tem a cintura pélvica, que é essa aqui, e a gente tem a cintura escapular, que é essa aqui, ó. Então a gente tem uma cintura em cima e uma cintura embaixo, tá bom? É a escapular e a pélvica, né? Porque a gente tem um ossinho aqui atrás, né? Que é um ossão, na verdade, que chama escápula, então é cintura escapular, cintura pélvica, tá bom? Eu acho que aí eu já falei o que eu pretendia falar sobre o esqueleto e as demais coisas que eu deveria falar, vocês já falaram maravilhosamente, não tem por que eu me alongar, tá bom? Bom, articulação. Então a gente tem que entender aí que a gente vai ter articulações, né, fixas. Ó, a gente tem aí duas imagens, então essa no crânio aí, ó, cada vez que um osso encontra outro osso, a gente chama isso de articulação.
Tá? Então essas articulações do crânio elas são fixas. Tá? Algumas até se movimentaram um pouquinho, né, quando a gente era recém-nascido, tal. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. E depois se tornaram fixas. Tá? E a gente vai ter articulações aí que vão se movimentar muito, né? Por exemplo, aí tem a do ombro aí, só para a gente recordar, tá bom? Então é isso aí. A articulação a gente entende como articulação encontro de ossos, tá bom? Independente de ser fixo ou ser móvel. Tá? É só, acho que é o que a gente precisa saber hoje. Muito bem. Dito isso, só voltando um pouquinho antes de eu falar da gente para a próxima interação, a questão do crânio, né? Por que a gente aparece lá aqueles espaços no recém-nascido, né? Que o pessoal chama até de moleira, né? Então, que é a parte mole. O que acontece é que você tem que entender que o crânio, para ele passar pelo canal do parto, né? Então aqui estão os ossos do crânio. Quando vai passar pelo canal do parto, às vezes ele até dá uma encavalada, assim, para poder o crânio diminuir de tamanho e ele passar. Por isso que ele tem aqueles espaços no recém-nascido que depois vai se fechando e aí o crânio fica inteiriço, tá bom? E a gente tem que lembrar também que o esqueleto, quando a gente ainda não é adulto, ele vai ter mais ossos do que quando adulto, né? Algumas partes do esqueleto não vão ser ossos, vão ser cartilagem, né? Para poder você crescer. Tanto é que dá para você fazer lá uma radiografia da mão, por exemplo, para você dizer qual é a idade óssea da pessoa, né? Então, quando é pré-adolescente, adolescente, etc., tal, você coloca lá e você consegue fazer essa estimativa de idade, tá bom? Bom, agora eu quero saber o seguinte, já que falamos de osso, mas o osso não está sozinho, eu quero que você me fale aí para que servem os músculos. Tá bom? E aí eu vou dar também 3 minutinhos.
Bom, a professora Tatiane, no chat passado, tinha colocado aqui para a gente falar sobre a medula óssea e a medula espinhal, aí você já vai falar Opa, daqui a pouquinho, sim, né, Ed? sim. Ó, participação da Ana Luísa, aí aluna do professor Leandro, colocou que o sistema muscular tem como função principal preencher e sustentar o corpo e os órgãos, além de produzir movimentação corporal. Olha, Só lembrando que ela é aluna lá da Escola Estadual Lúcia Helena, Lúcia Kemi, né? De Itapecerica da Serra, que está sempre aqui conosco. A professora Célia colocou que é sustentar os ossos e auxiliar na locomoção. Edjoel, oba, muito e bem. os alunos aqui, que parece que também sempre estão aqui conosco, ó, alunos Anne, Ariel, Luiz e Cauã, da Escola PEI Antônio Miguel, para nos mexer, né? Muito Para bem. nos dar força para movimentar os membros do corpo. Aqui também tem outro aluno que participa bastante, aluno da professora Fernanda, que é o Rafael. Produzir movimento do nosso corpo e proteger órgãos também. Muito bem. Aí tem um lembrete aqui, viu, Ed, que é da professora Irene, de colocar, não esqueçam que os músculos produzem calor. Também. Roberto colocou a estrutura do corpo, a professora Tereza colocou contrair e distender, permitindo a movimentação e locomoção. E olha que bonito aqui, o aluno Ezequiel, do professor Leandro, colocou os músculos servem para preencher e sustentar o corpo e os órgãos. Também Também. aluno lá da escola Lúcia Kemimiá, Muito de bom. Itapecerica. E por último aqui, a professora Isilda colocou que serve para sustentar os ossos e preencher os membros do corpo, que é essa resposta que a gente tinha acabado de... Aí a professora Helena ainda completou com mais uma, Ed, é a última, prometo, acaba atuando no sistema nervoso circulatório. Opa. Muito bem. Então, assim, vamos por partes, né? Como diria o Jack. Vamos voltar primeiro à questão da professora, que ela falou para a gente comentar a diferença entre medula espinhal, né, e medula óssea. Bom, a medula espinhal, ela vai estar aqui na nossa coluna e por ela vai passar o cordão nervoso. Lá no centro da medula vai passar o cordão nervoso, que é a comunicação do nosso cérebro com o resto do corpo. Tá bom? Essa é a medula espinhal. Tudo bem? Agora, os outros ossos terão uma medula. Eu sempre gosto de fazer até essa comparação com osso de galinha, né? Quem já comeu uma coxa de galinha, aí quando você quebra, tem um miolinho lá dentro. Aquele miolinho é a medula do osso. E é ali dentro que é fabricado o sangue. Então, nas medulas dos ossos mais longos, tá? Ossos largos também, aí é ali que é fabricado o sangue. Tudo bem? Então a diferença básica entre a medula óssea e a medula espinhal é essa. Na medula espinhal vai passar o cordão nervoso. Tanto é que se a gente tem uma lesão na coluna, a gente pode ficar sem movimentar alguns membros, porque corta essa comunicação com o cérebro. Tá bom? Então, por isso tem que tomar muito cuidado. E eu vou voltar a falar da medula espinhal. Foi muito importante essa lembrança da professora, porque eu vou voltar a falar daqui a pouquinho sobre esse tema, tá? Agora é o seguinte, ó, tem uma figurinha aí, a gente tem basicamente no nosso corpo 3 tipos de músculo, tá? Esse aí está representando o músculo estriado esquelético, que é o músculo que está ligado ao nosso esqueleto diretamente. Então, conforme foi falado aí, o músculo ele vai servir para a nossa locomoção. Ele vai trabalhar em conjunto com o esqueleto. E ele também vai dar forma ao nosso corpo, tá? É o músculo que dá forma ao nosso corpo. Por isso, né, que se você vai muito na academia, e malha, etc., e tem uma alimentação bem balanceada, não sei o quê, os músculos ficam bem aparentes, né? Porque eles que estão dando forma ali. E se você não tem tanto assim esse problema eu quero ficar bonitão, não sei o que lá, aí vai aparecer uma gordurinha aqui, outra ali, que também não tem nada demais com isso, tá? Mas o músculo é que vai dar a forma, tá bom? Pois bem, aí foi falado o seguinte, que o músculo contrai. Então, ó, o músculo está aqui, este aqui, ó, neste momento aqui, acho que eu vou virar assim, fica melhor. Neste momento aqui, este músculo aqui, ele está esticado e este aqui está contraído. Tá bom? Então esse aqui está contraído, esse aqui está relaxado. Ó, eu vou contrair esse aqui. Automaticamente esse aqui tem que relaxar. Então a gente fala que isso aqui é um movimento antagônico, né? Enquanto um relaxa, o outro contrai. Tá bom? Imagina se os dois contraírem ao mesmo tempo. Meu braço vai começar a pulsar assim.
Isso acontece, sabe quando? Quando uma pessoa tem uma convulsão. Quando a pessoa tem uma convulsão, todos os músculos se contraem ao mesmo tempo. Por isso que dá a impressão que ela está se debatendo. Tá? A gente tem que lembrar que a convulsão ela vai acontecer nas pessoas por N motivos. E não tem muito o que fazer. É virar a pessoa de lado para escorrer a saliva, para ela não se afogar com a saliva. Tá? Ela não vai morder a língua, não precisa arrancar a língua, nem não sei o que lá. O pessoal fala que você vai machucar a pessoa e vai se machucar à toa. Você vira a cabeça da pessoa de lado. Tá? Então, por isso que a pessoa fica se debatendo. Todos os músculos estão se contraindo ao mesmo tempo. Pois bem, aí a professora lembrou uma outra coisa legal, que o músculo também nos ajuda a nos aquecermos. Quando você está com frio, por que você começa a tremer? É o músculo tentando produzir calor ali para o seu corpo. Está tendo uma deficiência de calor, então o músculo começa a se contrair e a relaxar rapidamente, né? Aí você fica tremendo e tal, para tentar produzir calor, tá bom? Então são aí as situações do músculo estriado esquelético. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas qualquer coisa vocês coloquem aí no chat que eu falo. Bom, o outro vai ser o músculo liso, tá bom? Quem é o músculo liso? Olha a carinha dele aí. Isso aí é um corte histológico, né? Ou seja, que essa é a imagem que você vê num microscópio. O músculo liso é o músculo que vai revestir os nossos órgãos, tá bom? Então, os órgãos internos, como foi falado muito bem aí, eles serão revestidos, né, por um tipo de músculo também, tá bom? Esses daí às vezes alguns vão ter algumas até contrações involuntárias, né? Enquanto esse aqui, ó, eu preciso de mandar a ordem, né, para ele poder trabalhar, tá bom? Então o músculo liso, ele vai ter essa função de cobrir os órgãos. E a gente vai ter um outro músculo muito importante, que ele é estriado, tá? Mas ele vai ter um nomezinho que você já vai saber para que ele serve. Olha aí um corte dele aí no microscópio. É o músculo estriado cardíaco. Estriado porque se você prestar atenção aí no corte, ele é cheio de estrias, né? Assim como o nosso músculo que fica no esqueleto, ele também é cheio de estrias, cheio de risquinho. Então, esse músculo estriado cardíaco, ele tem aquela propriedade legal, que a célula dele se contrai sozinho, sem ninguém mandar. Tá? Se você cortar um pedacinho lá, colocar algumas células no microscópio, elas vão estar se contraindo, tá bom? Então essa é uma propriedade que esse músculo tem, que é o músculo estriado cardíaco. Então a gente vai ter o músculo estriado esquelético, vai ter o músculo liso e vai ter o músculo estriado cardíaco. Tudo bem? Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte, ó, mais uma interaçãozinha no chat aí. Por que quando você encosta a mão em uma panela que está muito quente, sua mão se afasta rapidamente sem que você tenha tempo para pensar? 2 minutinhos só.
Tô rindo aqui porque tem uma ação também que é assim, você escuta um barulho, um estrondo, uma explosão e tal, independente de onde esteja acontecendo, em cima ou baixo, do lado esquerdo, do lado direito, você sempre abaixa a cabeça, né? Tem esse negócio também, né? E o pessoal respondeu aqui que essa ação é do sistema arco-reflexo, chamado reação do sistema nervoso. Difícil, porque os alunos, acho que só o Arthur, que escreveu assim, o aluno Arthur, né? Escreveu por causa do sistema nervoso. O professor Maurício completou aqui que é uma reflexão e sentidos, contato sem resultado em dor. Acho que foi isso que ele escreveu. A professora Tereza Cristina colocou que a interação do tato com o sistema nervoso, que é todo um sistema, né? E aí está resumido aqui pela professora Jaqueline. Olha só, ela escreveu, sabe o que ela escreveu, Ed? Natureza perfeita. Sim, mas com certeza. A resposta da aluna... Mas qual o nome da aluna? A professora Júlia colocou, a resposta da aluna foi a mão... dá um choque, eu acho. Parece que dá um choque. Parece que né? dá um choque. É um choque, é uma reação, né? De um uma reflexo. reação rápida, né? Eu gostei dessa daqui, natureza perfeita. Muito bem. Gente, olha só, é só comentar aqui do Rogério, o Rogério de lá de São Carlos, né? Ele colocou assim, convulsão epilética não é doença. É assim, gente, a epilepsia ela é uma doença, né? E que tem mais de 70 tipos de epilepsia, alguns casos vão causar convulsão, não todas. Mas convulsão pode dar sem ser epilepsia. Às vezes uma pancada na cabeça, alguma substância tóxica, tá? Já vi até pugilista tomar um nocaute e ter convulsão. Então são várias situações que podem causar uma convulsão, tá bom? Não é só a epilepsia. Epilepsia também, alguns casos de epilepsia causam convulsão, tá bom? Bom, do que eu estava falando mesmo antes disso? Ah, sim, o arco reflexo. Gente, olha só que interessante. Então, essa situação que eu coloquei, ó, aqui na verdade nesse desenho está mostrando um animal que colocou a pata num espinho, mas é a mesma situação, tá? Então o que acontece? O estímulo nervoso vai lá para a medula espinhal e volta, sem precisar chegar no cérebro. Então eu não preciso pensar. A própria medula já tem autonomia de falar, puxa essa mão aí que o negócio está pegando. Tá? Então é rapidinho. Tá vendo ali? Ali está a interação do músculo, sistema nervoso. Tá? Então está todo o processo ali, resumindo e fechando esta aula. Então, ó, a sustentação e o movimento dependem de uma interação entre o sistema muscular, esquelético e nervoso. Eu estou ficando por aqui, quero desejar boas festas a todos vocês, os professores que ficarão com a gente vai se ver aí até 8 horas da noite ainda, e vou deixar aí as considerações finais para o nosso querido professor Magno. É isso aí, os meus desejos também aí de boas festas para vocês, e não esqueça aí de colocar o que você achou dessa aula, colocando aí as impressões, tanto pelo link quanto pelo QR Code aí, a gente vai ficando por aqui. Um bom 2021 para todos nós.